Então, pessoal, o outro tópico vai ser potenciação, que é outro tópico da nossa matéria. Potenciação, basicamente, eu escrevi aqui que o A elevado a N. O A seria a base e N é o expoente. Uma demonstração disso seria A vezes A vezes A, infinitas coisas. Em N fatores, ou seja, se tiver 5, vai ser A vezes A vezes A vezes A, 5 vezes. Entende? Agora, uma coisa que vocês têm que lembrar é que decorar isso em mente, que A elevado a zero é 1, ou seja, qualquer base elevado a zero vai dar 1. 2 elevado a zero, 1. Ok? Tudo elevado a zero vai dar 1. Agora, A elevado a um expoente negativo, você vai inverter. O que está embaixo vai para cima e o que está em... Não, necessariamente isso não, porque pode ser tipo A sobre B. E o A está elevado a menos N. Mas você não vai inverter, você só vai jogar o A para baixo, entende? Aqui no caso você vai jogar o A para baixo. Vai ficar A menos N. Quando tiver um menos, você sempre joga o que está em cima para baixo. Então vai ficar 1 sobre A elevado a N. Por que continua elevado a N? Porque se for A elevado a menos 2, você vai inverter primeiro e deixar o 2 aqui. Aí você resolve normal. Agora a outra parte é A elevado a uma fração. Então aqui está elevado A elevado a M sobre N. Isso vai virar uma raiz. O que está aqui embaixo, o que está na parte de baixo da fração, vem para cá. É o coisa da raiz. E o que está na parte de cima da fração se torna o expoente do A dentro da raiz. Certo? Agora um exemplo, por exemplo, de potenciação. Menos 2 elevado a 4 vai dar menos 16. Menos 9 quinto elevado ao quadrado está entre parênteses. Se está entre parênteses, você vai elevar tudo que está dentro do parênteses ao quadrado, porque está pedindo ao quadrado. Então vai ficar menos 9 ao quadrado, 81. Menos vezes menos vai dar mais. Aí 5 ao quadrado, 25. Então 81 sobre 25. Aqui você vai notar uma diferença, porque aqui é menos 2 elevado a 4. Vai dar menos 16. Ele não fica mais 16 porque o mais não está incluso, não está dentro do parênteses como aqui. Se tivesse dentro do parênteses, ele estaria positivo, mas não está entre parênteses, então continua negativo. O sinal não está elevado. Então, um outro exemplo é 2 elevado a menos 2. Vai dar 1 quarto, porque vai ficar 1 sobre 2 elevado ao quadrado, 1 quarto. 2 sobre 3 elevado a menos 3 vai ficar. Esse daqui é o importante de vocês saberem. Está entre parênteses, certo? Eu ensinei que quando é negativo, o expoente negativo, você inverte. Como está entre parênteses, você pode inverter. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. Então vai continuar. 3 sobre 2, porque ele inverteu, tirou do menos, do expoente negativo, não pode ter expoente negativo. Aí, como tá 3 aqui, então continua, não, na verdade aqui é para ser um 2, perdão, é para ser um 2 aqui, acontece, aí vai ficar 3 sobre 2 ao quadrado, 27 sobre 8. Aqui vai ficar... Nesse exemplo aqui, a gente tem um expoente com vírgula. Para você fazer esse tipo de coisa, vai ter que lembrar o seguinte, que 0,25 é o mesmo que 25 sobre 100. Se fosse 0,025, ia ser 25 sobre 1000. Uma dica: o número de casas depois da vírgula significa a quantidade de zero que você vai adicionar no dividendo aqui. Se aqui tem 2 casas depois da vírgula, então vai ser 1, 0, 0, 2, 0.
certo? Aí você resolve normal daquele jeito que eu te ensinei. O mais fácil agora não é colocar desse jeito já em raiz, que eu ensinei. Você simplifica. Simplificando vai ficar 2 elevado a 1 quarto. E coloca lá raiz quarta de 2. Aqui é 3 elevado a negativo de 1 sobre 3. Primeiramente você vai inverter. Você vai colocar 1 sobre 3 elevado a 1 terço. Por quê? Você não já vai colocar em raiz. Primeiro você inverte. Vai ficar 1 terço elevado a terço. Como não tem como resolver um expoente com um expoente em fração, você vai simplesmente deixar em raiz. Agora, para dar uma lembrada, a gente vai lembrar um pouquinho das propriedades da potência. Ó, eu coloquei na base A e vale lembrar que bases iguais, quando estão se multiplicando, você soma os expoentes. Aqui está A elevado a M vezes A elevado a N. Você vai somar os expoentes. Agora, se bases iguais estão sendo divididas, você subtrai os expoentes. Agora, aqui, A elevado a M está entre parênteses elevado a uma outra coisa. Aqui você vai multiplicar o expoente do A com o do parêntese. Agora, se o A vezes B está elevado a alguma coisa, é a mesma coisa que o A elevado a alguma coisa vezes B elevado a alguma coisa. Agora, aqui na fração, é a mesma coisa, você só vai separar o A sobre B elevado a N. Vai ficar AN sobre BN. Você só separou. Vale lembrar que nesse caso o B não pode ser zero. Não pode ser zero porque senão você não vai conseguir realizar uma divisão. Não tem como você dividir 25 dividido por zero. Não existe. Agora, feito isso, entendendo essa parte de potência, vamos entrar na parte da função exponencial, que é necessário você entender sobre potência para entrar nesse assunto. Bem, a função exponencial, função nada mais é com algo dependendo do outro. Por exemplo, função de A elevado a x. Exponencial é isso, exponencial, expoente. Então, A elevado a x. O A tem que ser maior que 0 e A diferente de 1. Por quê? Vamos parar para pensar. Aqui, você tem 0 elevado a 1. Você sempre vai ser 0, vai sempre ser 0. Por 0 elevado a 2, 0. 0 elevado a 3, 0. Isso não é uma função exponencial, porque uma função exponencial ela pode ser crescente ou decrescente. Função exponencial, nesse caso aqui, ela seria constante. Isso não existe. Mesma coisa vale para 1, porque 1 elevado a 2 vai dar 1, 1 elevado a 3 vai dar 1. Isso vai ser constante, por isso que não é uma função exponencial. Essa é uma regrinha da função exponencial. Agora um exemplo no gráfico. Temos dois casos. O primeiro caso é que o A é maior que 1. Se o A é maior que 1, a função é crescente. O A é a base. Se o A é maior que 1, a função é crescente. Aqui nós temos um exemplo. Por exemplo, uma função 2 elevado a x. Ela é crescente porque o A, que é a base, é maior que 1, certo? Eu montei aqui com 4 valores. 4 não, perdão. Montei com 5 valores para ficar mais na cara que é uma função crescente. Você vai substituir o método padrão que você aprendeu. X e y, dá os valores de x, quanto você quiser, o que o enunciado pedir. Você vai menos 2, você vai substituir aqui 2 elevado a menos 2. Aí você vai lá, como está menos, lembra daquela propriedade lá. Não uma propriedade, mas é uma regrinha. Quando está menos, você inverte e continua elevando ao quadrado, porque é 2 aqui. Aí deu 1/4 e por aí vai. Aqui fica a demonstração do gráfico, que ela é crescente, você viu? Ó, ela foi aumentando, por isso que é uma função crescente, porque o A é maior que 1. Agora, no segundo caso, a gente tem a função decrescente.
Para ser uma função decrescente, o a tem que estar entre 0 e 1. Aqui, por exemplo, meio elevado a x, função de meio elevado a x. Aqui temos que é óbvio que está entre 0 e 1, porque é a metade de 1. Metade de 1, ela está entre 0 e 1. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu dou 5 valores para demonstrar melhor no gráfico. Por exemplo, aqui você tem que tomar muito cuidado para não fazer besteira na hora de elevar no expoente e acabar errando o valor de y. Você sempre tem que fazer com muito cuidado, observando o passo a passo que você aprendeu nessa aula que foi ensinado também. Por exemplo, menos 2. X é menos 2, então vai ficar 1 sobre 2 elevado a menos 2. Como está menos, você inverte, então vai ficar 2 elevado ao quadrado, que vai dar 4. E por aí vai. E aqui é a demonstração da tabela do gráfico, na tabela da função construída em cima um gráfico, certo? Uma coisa que eu tenho que ensinar, na hora que eles forem pedir o gráfico da função, se a função for essa daqui, 2, por exemplo, A, colocar A aqui em vez de 2, pense em A, qualquer base elevada a x mais 1, você vai colocar o valor de x primeiro, que você colocou, substitui aqui, e soma. Você primeiro soma e depois faz a elevação, na potenciação no caso. Agora se for 2x mais 1, ó, 2 elevado a x mais 1, você primeiro vai substituir o valor que você quer de x, vai lá, x é 4, é 2, então vai ser 2 ao quadrado mais 1, 2 ao quadrado 4, mais 1, 5. Não se esqueça disso, daqui é uma coisa muito importante. Agora, outra coisa que eu vou ensinar para vocês é equações exponenciais. Vamos dar um certinho aqui, dar uma arrumadinha. Equação exponencial é o seguinte: você aprendeu que exponencial tem a ver com expoente. Então, uma equação exponencial nada mais é que isso daqui. Isso daqui é um exemplo no caso. Tipo, 3 elevado a x mais 1 é igual a 27. Isso é uma equação exponencial, tem o sinal de igual, vira uma equação. Você vai deixar tudo na mesma base. Deixou na mesma base. Como que eu coloquei esse 27 na mesma base? E 3, eu fatorei ele. Você sempre vai fatorar para que chegue na mesma base. Tendo fatorado, você, ó, bases iguais, expoentes iguais, certo? Então, aqui é 3x mais 1 igual a 3 ao cubo. Então, vai ficar bases iguais, expoentes iguais, x mais 1 é igual a 3. X é igual a 2. Agora, um pé na cabeça, uma dúvida que vocês podem ter é nesse caso aqui. 4x ao quadrado menos 5 vezes 2 elevado a x mais 4 é igual a 0. Nesse caso, a gente vai ter que deixar tudo na mesma base. Aqui, a gente tem que colocar na base 2. Na base 2, como pede. Nesse caso, a gente não precisa fatorar esse 4. Por quê? Logo eu vou explicar. Aqui, ó, 4x ao quadrado. Vamos simplificar ele, vamos fatorar ele. Vai ficar 2 ao quadrado elevado a x. Certo? Feito isso, vai ficar o seguinte. Você vai, como ele quer, para ficar muito mais bacana da gente substituir, vamos fazer o seguinte. A gente inverte esse de posição, porque essa coisa aqui é a mesma coisa que isso. Então não muda nada. Isso é só para ajudar na nossa vida. Feito isso, a gente tem aqui 2 elevado a x elevado a 2 menos 5 vezes 2 elevado a x mais 4. Agora, um método muito legal, você substitui esse 2 elevado a x igual a isso. Vamos por qualquer letra, uma incógnita. Aí você substituindo, você vai fazer uma equação, vai dar uma equação de segundo grau. Olha que da hora. Dando uma equação de segundo grau, você vai descobrir dois valores de y. Os valores de y, não necessariamente 2, pode ser 1. Tá, aqui, tendo obter os dois valores de y, não termina aí. Você ainda tem que fazer mais uma coisa. Você lembra que você pegou a base elevada a x igual a uma incógnita? Então, você vai voltar nela e vai substituir esses valores de
de y nela. Ou seja, se eu substituir por 4, vai ficar 2x elevado é igual a 4. Quando você faz isso, você tem que deixar tudo na mesma base para aplicar aquilo lá. Bases iguais, expoentes iguais. Aí x é igual a 2. Perdão, x é igual a 2. Aqui é a mesma coisa. 1 é a mesma coisa que 2 elevado a 0. Eu só deixei na mesma base. Bases iguais, expoentes iguais. X é igual a 0. Bem, agora vamos entrar na parte de inequações exponenciais. Na inequação exponencial, a elevado a x é igual a b. A gente tem dois casos. Se o a ele é maior que o 1, o sentido da desigualdade ela se conserva. Já já a gente vai aprender o que é esse tal sentido. Na segunda ocasião, se o a está entre o 0 e o 1, o sentido da desigualdade se inverte. Vamos lá. Aqui você tem 2 elevado a 2x menos 1 é maior que 2x mais 1. Aí o a é a base. Lembrem, pessoal, que o a é a base. Então, a base, você olha nesses dois casos, em qual ela se encaixa. Nesse caso, ela se encaixa na primeira, porque o a é maior que 1. Logo, o sentido da desigualdade, ela vai se conservar. Esse sentido nada mais é do que a seta. Se o a é maior que 1, ela se conserva. Então, ela continua sendo maior nesse caso. Ó, expoentes, bases iguais, você vai pegar os expoentes e vai pegar o sentido da desigualdade e colocar um outro expoente. Vai achar o valor de x. Feito isso, você vai escrever conjunto solução é igual a x pertence aos reais, tal que x é maior que 2. Que foi o resultado que a gente encontrou aqui. Nesse caso, a gente vai aplicar o segundo, porque é meio. Meio nada mais é que a metade de 1, ou seja, está entre 0 e 1. Ou seja, o sentido da desigualdade ela tem que se inverter nesse caso. Então, a gente vai pegar o 5x menos 1. Como está menor ou igual, a gente vai colocar maior ou igual, porque ela inverte, lembrem, pessoal. Quando está entre 0 e 1, a nossa base, você vai inverter o sentido da desigualdade. Só o sentido. Esqueça aquele negócio que eu ensinei em outra aula, que você muda aqui e muda o sinal do resto da equação. Isso daqui é módulo, pessoal, não se confunda. Aqui você só vai inverter o sentido da desigualdade. Invertendo, você resolve normal e acha o valor. E coloca o conjunto de solução. Agora, vamos aprender sobre função logarítmica. Bem, a definição de função logaritmo, por exemplo, é o logaritmo de um número positivo b na base a. Essa é a definição. É o logaritmo de um número positivo b na base a. Vamos lá. Vamos explicar isso daqui em prática, que é muito melhor do que na teórica, para o pessoal entender melhor. Como que a gente vai ler isso daqui? A gente vai sempre ler assim, log de b na base a. Não assim, necessariamente não, porque, como por exemplo aqui, log de 32 na base 2. Aqui, o a é a base e o b se chama logaritmando, isso mesmo. Para vocês poderem resolver o log, vai ser assim, b é igual a ax. Por quê? Porque log de a, b, tá observando essas setinhas? Essas setinhas indicam que a base elevada a x, para você sempre descobrir qual é o log do que o enunciado pede, você vai igualar a x. Ó, log de b na base a, você pega o a e eleva a x e iguala a b. Isso vai ser o nosso resultado do log. Um exemplo, log de 32 na base 2 igual a x. Então, 2 elevado a x é igual a 32, fatório 32, bases iguais e expoentes iguais. Então, x é igual a 5. Agora, uma observaçãozinha sobre base 10. Quando o logaritmo
ele não tem base, significa que a base dele é 10, ok? Decorem isso. Quando não demonstra base no enunciado, significa que é base 10. Vale a pena decorar isso daí. Agora, uns exemplos que podem quebrar um pouquinho a cabeça. Log de 0,01. Ele quer saber esse log. Meu Deus, o que a gente faz? Lembra, decorou agora. Ele não demonstra base, ou seja, então a base é 10. Se ele não está dizendo a nossa base, a base é 10. Vamos fazer o seguinte. Lembra aquela setinha aqui que eu mostrei para vocês? Você vai pegar. Se a base é 10, então vai ser 10 elevado a x é igual esse número. Nesse caso aqui, eu coloquei 10 elevado a menos 2. Por quê? Eu já deixei na mesma base. E 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que isso daqui. Também pode ser a mesma coisa que 1 elevado lá lá lá. Entendeu? Isso daqui eu só deixei na mesma base e elevei o expoente. Bases iguais, expoentes iguais. Agora, uma outra mais complicadinha para encerrar. 21 minutos já é muita coisa, mas deu para aprender, creio eu. Aqui, log de 2 raiz de 2 na base 1/4. Lembra? Agora você vai igualar a zero. Igualar a zero. Igualar a zero não, perdão, você vai igualar a x. Eles querem descobrir o log, então você iguala a x. Então vai pegar 1/4 elevado a x é igual a 2 raiz de 2. Nesse caso aqui você vai ter que lembrar de algumas coisas de potência. Quando é 1/4 você tem que deixar tudo na mesma base para poder descobrir o valor de x. Então nesse caso aqui vai ficar 2 elevado a menos 2x. Daqui eu já fiz uma forma muito rápida, porque 2 elevado a menos 2 vai dar 1/4. Aí então, fazendo da forma rápida aqui, espero que vocês tenham entendido, vai ficar 2 elevado a menos 2x. Tá negativo, porque quando eu tiro esse negativo, ele fica dessa forma aqui. Agora, nessa parte aqui que tem a raiz, você pega 2 vezes 2 meio. Por que meio? Lembra lá que eu te falei? Que o número que fica nessa parte aqui, ela é o que fica embaixo na fração. O que está em cima é o que acompanha o número dentro da raiz, ok? Tendo feito isso, aqui ó, lembra da propriedade? Bases iguais, numa multiplicação, você soma os expoentes. Nesse caso aqui, é só essa parte. Então, você vai ter que tirar MMC, porque aqui é uma fração e aqui é um 1. Você não pode simplesmente somar, você tem que tirar MMC. O MMC disso vai ser 2. Faz MMC certinho, o resultado final vai ser 3,5. Aí a gente volta com tudo. 2 elevado a menos 2x é igual a 2 elevado a 3,5. Então, bases iguais, expoentes iguais. Então, x é igual a menos 3/4. Porque eu já dei aquela aceleradinha, sabe? E só. Isso foi a nossa aula de hoje. Uma prova. E é isso, pessoal. Espero que tenha aprendido um pouquinho. Transmitir um pouco de conhecimento, que vocês captaram um pouco. Eu fico muito feliz e até a próxima.